vai se lembrar do vídeo que o Bolassi fez depois da vitória por 2-0 da Raposa contra o Galo no jogo de ida da Copa do Brasil, certo? Ele aparece ao lado do ônibus do Cruzeiro comendo um frango, numa clara provocação ao adversário. Essa atitude lhe rendeu uma bronca dos dirigentes cruzeirenses. Não houve pagamento de multa, mas o pessoal do departamento de futebol quis fazer o Bolassi entender que esse tipo de provocação não é válida, não é bacana. Isso passa muito também para não dar armas ao adversário. Atlético e Cruzeiro se enfrentam no jogo de volta dessa quinta-feira e também por conta do comportamento do presidente e dono da SAF do Cruzeiro. Pedro Lourenço sempre foi um cara de relações muito amistosas com os acionistas do Atlético e também com os dirigentes do América. Ele não gosta desse tipo de situação, de clima, de provocação, enfim, até porque o Pedro Lourenço é dono de uma das maiores redes de supermercado do Brasil e também vive da compra de jogadores, da compra de consumidores atleticanos e americanos. Só para completar, curioso para saber como vai ser a reação do Bolassi hoje em caso de classificação. Qual vai ser o vídeo do congolês? Vale a lembrança de que é uma praxe, é um costume dele. Acabou o jogo e o Cruzeiro venceu, ele sempre aparece com um vídeo mais engraçado e bem humorado. Jogador que na temporada atual disputou apenas 25 jogos, com 4 gols e 3 assistências, não entra em campo desde 30 de junho, quando atuou nos minutos finais contra o CRB. Já são 7 partidas seguidas sem que Bolassi saia do banco de reservas. Bora falar também a respeito do clássico entre Atlético e Cruzeiro, para registrar que o vencedor desse confronto já tem pelo menos 13 milhões de reais assegurados. São 9 milhões e 900 mil de Pix, pagos pela CBF. Esse Pix é destinado a todos os times que conseguem chegar à semifinal. Além disso, dá para cravar que tanto o Atlético quanto o Cruzeiro têm capacidade de faturar no mínimo 3 milhões de reais de bilheteria líquida com a partida que fará como mandante na próxima fase. E olha que eu estou sendo bastante pé no chão em relação a essa previsão, até pelo fato de ser um jogo de semifinal, dá para imaginar uma receita um pouco maior. Mas vamos trabalhar com esse número de 13 milhões. O Galo, com essa receita, consegue pagar pelo menos 7 meses do salário de Jorge Sampaoli. Já o Cruzeiro paga quase meio ano dos vencimentos de Gabigol, e dinheiro, numa época de crise, de muita dificuldade, é sempre bem-vindo. Você tem palpite para Galo e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético? Na partida de ida, o Cruzeiro venceu por 2-0, pode até ser derrotado por um gol de diferença que passa a próxima fase. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo recusou sondagem por Coelho, um dos principais jogadores do time, atacante argentino de 25 anos de idade. O interessado era o Besiktas, e o Atlético nem permitiu que esse interesse se transformasse numa proposta, deixando bem claro que o Coelho faz parte dos planos e não será negociado. Atleta que desde que foi contratado junto ao Atlético Paranaense soma 38 jogos com 6 gols e 6 assistências, era peça fundamental no time de Cuca. E a curiosidade é que o Coelho chegou bem mais barato do que vários outros reforços para a posição, mas acabou se tornando referência do time. É o galão da massa tentando inverter a vantagem do rival. Hoje no Mineirão, estreia de Jorge Sampaoli. Expectativa muito grande, até porque o torcedor do Galo sempre no embalo do eu acredito. E com um retrospecto recente, favorável no Mineirão. O Galo não perde as 6 partidas para o Cruzeiro em clássicos. A última vez foi lá em 2021, na primeira fase do Campeonato Mineiro. De lá para cá, 4 vitórias, 2 empates, muitas delas aí dessas partidas com a torcida única do Cruzeiro no Gigante da Pampulha, como vai acontecer logo mais também. Mas o Galo precisa de no mínimo 2 gols de diferença. Por isso, expectativa de um time ofensivo para logo mais. Não teve concentração na véspera do jogo, é uma estratégia adotada pelo Sampaoli. Ele trabalha dessa forma em 2020, todos os jogos dessa forma, não tendo concentração. Os atletas se apresentam agora pela manhã e aí ele define o time, passa a escalação para os jogadores, inclusive com as chegadas de Alan Franco e Ivan Roman, que estavam servindo seleções na data FIFA. O Alan Franco vai para o jogo, uma conversa aí com o treinador define, até porque ele não participou das atividades, mas conhece o Sampaoli da outra passagem. O Lianco, segundo o Galo, o jogador ainda está na transição, não foi totalmente liberado pelo departamento médico, mas pode fazer o teste hoje e jogar. O provável Atlético, é difícil até a gente projetar, né? Primeiro jogo do Sampaoli, mas Everson no gol. Na direita pode ser o Gabriel Menino, ou o Natanael ali. Tem o Lianco com o Alonso e o Arana. Meio campo pode ter o Fausto Vera ganhando uma vaga.
e aí ou o Alan Franco, vai depender da conversa com o treinador, o Alexander, o Scarpa, e aí lá na frente um trio ofensivo, tendo o Coelho, pode ser Rony, Dudu ou até o Reinier, e o Hulk no comando do ataque. É o galão da massa para esta partida no Gigante da Pampulha. Fato é que Saravia segue fora, ainda com lesão muscular. Não tem chances para essa partida. As primeiras informações do Atlético, como foi esse trabalho final aí para a estreia ou reestreia, como queiram, de Jorge Sampaoli e Cláudio Rezende. Do lado atleticano, o Sampaoli trabalhou hoje pela manhã, a última atividade dele, e ele pôde aproveitar bastante esse período de data FIFA, com vários dias de período integral, para que ele pudesse implementar suas ideias o mais rápido possível. E quem conhece o Sampaoli, em 2020 o Galo teve até menos tempo. Naquela oportunidade tinha feito um clássico contra o Cruzeiro, que o Sampaoli observou ali dos camarotes do Mineirão contra o Cruzeiro, e depois foi jogar em Nova Lima contra o Vila Nova. Aquele jogo lá que ficou famoso, né? Com a cadeira de boteco, né, Romano? O bar a mesa de boteco. Ele pegou a cadeira ali e a turma começou a zoar com o Sampaoli, mas ali já deu por poucos treinos para ver a cara do Atlético já diferente com o Sampaoli. E eu não tenho dúvida que amanhã a gente já vai ver um Atlético diferente com o treinador. Agora, Romano, ele fez, e eu pude apurar, muitos testes, viu? Ele testou jogadores em várias posições. O Bernard, por exemplo, por dentro, pelo lado do campo. O Coelho, não só pela esquerda, Romano, mas também foi testado como um ala pela direita, e ele até fez essa função com o Cuca, né? Quando o Galo precisava atacar, precisava ir para cima, ele virava um lateral ala pela direita. Então, assim, o Sampaoli, ele testou muita coisa. E como não tem concentração hoje, e aí é uma opção dele, o Sampaoli não gosta de concentração na véspera do jogo. Em 2020 foi assim, o tempo todo que ele esteve no Atlético. Os jogadores vão para casa e se apresentam no dia da partida, amanhã cedo, então a turma vem. E aí, ele não escalou ainda para os caras não, viu, Romano? A escalação só amanhã para os jogadores. Então, mistério, lembra da novela? Mas então acabou o reinado do Claudião. Porque eu vou te falar uma coisa, o Claudião que dava a escalação, os caras estavam no ônibus, indo pro jogo, e o Claudião dava a escalação do Atlético com antecedência, ok? Com exclusividade para Itatiaia. Então acabou a mamata que a gente fala, porque eu também consultei aqui as fontes do Cláudio, e não consegui nada até agora. E o São Paulo normalmente não revela para não vazar, né? Ou seja, hoje os caras iam para casa.